comigo, os papas num papo. Olha, nós vamos agora conversar sobre o terceiro século. No primeiro século tivemos 4 papas. Começando por Pedro. No segundo século tivemos 11 papas. Agora no terceiro século nós vamos ter 15 papas, incluindo Zeferino, que terminou o papado, o governo da igreja no segundo século, são 16. Nós vamos ter depois de Zeferino o Papa Calixto I, que vai de 217 a 222. Por 5 anos temos o Papa Calixto I, que tem uma coisa interessante, uma curiosidade aqui desse Papa. Ele havia sido escravo, ele precisou continuar enfrentando heresias como o sabelianismo e acabou sendo acusado também de herege. É santo, celebrado em 14 de outubro. Em 217 até 235, nós vamos ter o primeiro antipapa da história do papado, que é Hipólito. O primeiro antipapa, depois desse período confuso, o bispo de Roma vai ser Urbano I. A igreja teve até agora 8 papas com esse nome, o nome de Urbano I. Entre 222 e 230, celebrado em 25 de maio, é o patrono dos viticultores, o Papa Urbano I. Em 230, nós vamos ter Ponciano, que vai ficar até 235, expulso com o antipapa Hipólito pelo imperador para a Sicília, onde morrem mártires. Tanto o papa quanto o antipapa acabam sendo expulsos para o exílio, onde vão morrer mártires. Renunciou em 28 de setembro de 235 para que fosse escolhido um sucessor. É a primeira data segura da história do papado. E que papa que vai ser eleito, então, para resolver essa controvérsia, né, de ter um papa e um antipapa? Vai ser eleito Antero, que fica apenas algumas semanas, entre 21 de novembro de 235 a 3 de janeiro de 236. É o primeiro sepultado nas famosas catacumbas de São Calixto. Quem já foi a Roma conhece essas famosas catacumbas de São Calixto. Em 236 até 250, portanto, aí por 14 anos, nós vamos ter um grande papa aí do século III, que é Fabiano. Ele organizou a igreja de Roma em 7 circunscrições eclesiásticas, com um diácono liderando cada uma delas. Em cada uma dessas circunscrições, Fabiano, o papa desse período, coloca um diácono. Acabou morrendo na perseguição de Décio, e a celebração de São Fabiano é dia 20 de janeiro, junto com São Sebastião. Seu sucessor foi Cornélio, ficou apenas 2 anos, entre 251 e 253, e enfrentou o segundo antipapa da história do papado, Novaciano. Na perseguição de Décio, é exilado e morre. O seu dia é celebrado em 16 de setembro, São Cornélio. Entre 251 e 258 tivemos outro antipapa, Novaciano, com uma doutrina de rigidez e puritanismo. Em 253 é eleito o Papa Lúcio I. Não ficou 1 ano e também foi exilado pelo imperador Galo. Os problemas que os cristãos vivenciaram nos primeiros séculos, aqui no terceiro século, muita perseguição, muitas heresias que trouxeram diversos transtornos para os bispos de Roma. Em 254 é eleito Estevão I, que vai ficar por 3 anos, até 257, com diversas controvérsias sobre o batismo por hereges e desentendimentos entre a Igreja de Roma e a Igreja da África. Viveu o tempo de nova perseguição com o imperador Valeriano. Sisto II conduz a Igreja entre 257 e 258, pôs fim à controvérsia dos hereges, foi preso durante uma celebração na catacumba de São Calixto e decapitado junto com diáconos, inclusive o famoso diácono Lourenço. Entre 260 e 267 ou 268, tivemos Dionísio, empenhado em reerguer a comunidade de Roma abalada pelas perseguições e pelas heresias. Entre os anos 268 ou 269 e 273 ou 274, o Papa é Félix I. Ele também vai lutar contra diversas heresias, como o subordinacionismo. É um outro Papa sepultado nas catacumbas de São Calixto. Entre 274 e 275 a 282 ou 283, Eutiquiano é o Papa. Eutiquiano. Entre 282 e aí 283 até 295, 296, o Papa é Caio. E aí nós vamos ter o último Papa do terceiro século, entre 296 e 304, Marcelino.
foi o Papa que enfrentou a grande perseguição de Diocleciano. Foi acusado de ter abandonado a fé pelos donatistas, mas defendido por Agostinho. Marcelino é o último Papa do terceiro século. A gente vai continuar contando essa história e se você quiser saber quem foram os papas do primeiro século, do segundo século, é só conferir os nossos programas aqui no Vem Comigo, os Papas no Papo. Um abraço para você.